Recentemente, uma mudança perceptível tinha lavado as manhãs de Breno todos os dias com os primeiros raios de sol espiando pelas cortinas. Ele se viu despertando não com relutância sonolenta, mas com um forte pulsar de excitação e uma mente energizada para essas oportunidades. Isso não era apenas o resultado de uma boa noite de sono ou uma dieta saudável. Era algo mais profundo, mais pessoal. Breno estava vivendo o seu sonho, algo que ele havia visualizado e ansiado por tanto tempo quanto podia se lembrar. Um mês havia se passado desde que ele embarcou em uma nova e emocionante aventura, uma jornada repleta de paixão e propósito. Ele havia se tornado o orgulhoso proprietário de um restaurante movimentado. Cada detalhe, desde os lustres cintilantes até o animado bate-papo da equipe na cozinha, era um testemunho de seu trabalho árduo e dedicação. O aroma tentador que vinha da cozinha, o murmúrio suave dos clientes satisfeitos e o animado barulho dos pratos sendo servidos, tudo isso fazia parte do seu sonho, agora tornado tangível. No entanto, hoje era diferente. Breno se encontrava olhando fixamente para a tela do computador, sua mente, um turbilhão de pensamentos, apesar da empolgante excitação de seus primeiros meses como proprietário de um restaurante. Algo estava causando uma ruga nessa jornada que, até então, era suave. Era algo que ele inicialmente não imaginava que teria que se preocupar no início. Segurança. É claro, Breno não era ingênuo. Ele sabia que às vezes as ameaças potenciais poderiam vir de dentro da organização. Ele sabia que, infelizmente, era comum as empresas lidarem com roubo ou má conduta por parte dos funcionários. No entanto, isso era algo que Breno simplesmente não podia permitir. Seu restaurante ainda estava em sua infância, um momento importante em que cada decisão poderia impulsioná-lo para frente ou potencialmente desviar seu progresso árduo. Assim como as coisas pareciam estar se desenrolando ainda melhor do que seus planos iniciais, uma descoberta perturbadora fez seu estômago se revirar de inquietação. Lá estava ele, sentado na frente do computador, examinando as imagens das câmeras de segurança que mostravam uma de suas funcionárias, uma jovem lavadora de pratos, carregando desajeitadamente uma bolsa suspeitosamente grande em direção à saída. Foi uma visão inesperada que levantou alarmes em sua mente. O que tornou ainda mais inquietante foi o momento. Fazia apenas 3 dias desde que ele havia instalado as câmeras de segurança no restaurante, uma decisão que agora parecia mais prudente do que ele jamais poderia ter imaginado. Na verdade, a intenção de Breno nunca foi pegar alguém em flagrante delito. Ele estava apenas testando o novo sistema de segurança, verificando a capacidade de armazenamento e avaliando o desempenho das câmeras. Ele não era naturalmente suspeito ou desconfiado das pessoas. De fato, ele sempre acreditava na bondade de sua equipe e preferia cultivar um senso de confiança dentro do seu time. Enquanto Breno continuava a olhar para as imagens, uma onda de pensamentos perturbadores começou a se infiltrar em sua mente. E se ela estivesse fazendo isso desde o início? Perguntou a si mesmo. A pergunta plantou sementes de dúvida que começaram a atingir seu otimismo anterior com suspeita. Com um senso de determinação, ele se levantou da cadeira. Estava claro para ele que, se de fato estivesse ocorrendo um roubo em seu negócio, isso precisava ser tratado imediatamente. Tais ações não poderiam ser toleradas, e o problema precisava ser resolvido antes que crescesse ainda mais. No entanto, ele estava preparado para enfrentar a situação? Uma pontada de hesitação diminuiu seus passos. A lavadora de pratos era apenas uma garota, afinal. Seu rosto jovem e aparência aparentemente inocente não se alinhavam com a imagem mental de uma ladra. Mas, enquanto lutava com esse pensamento, outro pensamento insidioso se infiltrou. E se ela fosse excepcionalmente boa nisso? E se essa fachada inocente fosse apenas uma disfarce, habilmente escondendo suas verdadeiras intenções? 30 minutos depois, o restaurante estava prestes a fechar as portas para a noite, como de costume. O gerente e a jovem lavadora de pratos eram sempre os últimos a sair.
O restaurante tinha um layout único, com a porta dos fundos só podendo ser trancada por dentro. A lavadora de pratos geralmente dava uma última olhada na loja, após o que o gerente a trancava por dentro e saía pela entrada principal. Breno, sentado em casa a algumas quadras de distância do restaurante, tinha acesso às imagens de segurança remotamente. Sua mente lutava com a descoberta perturbadora. Ele tomou uma decisão rápida. Ele faria uma breve viagem de 7 minutos até o restaurante e observaria a situação pessoalmente. Não era algo com o qual se sentisse confortável. Essa sensação de espionar seus funcionários, mas ele sentia que era necessário confirmar suas suspeitas. Ele rapidamente se enfiou em seu carro e dirigiu até um local de estacionamento dentro do alcance visual do restaurante, escondido nas sombras. Ele esperava com a respiração suspensa, pois a lavadora de pratos sairia pela porta dos fundos do restaurante. Clara, a jovem lavadora de pratos, ajustou cuidadosamente o pequeno boné em uma mãozinha. Olhe para você, minha fofura. Você está se comportando muito bem hoje. Aguente firme, querida. Mamãe vai te tirar daqui em breve, sussurrou ela. Sua voz transbordava de amor e um toque de exaustão, garantindo que tudo estivesse perfeito. Clara verificou o conteúdo da bolsa. Um buraco havia sido habilmente feito nas costas para permitir a entrada de ar fresco, garantindo que a pequena dentro não fosse privada de oxigênio. Pequena Marina estava acomodada confortavelmente, com seu rosto inocente e sereno, alheia ao mundo exterior. Tendo sido alimentada há apenas 20 minutos, Clara sabia que Marina logo adormeceria em um sono tranquilo. Como uma jovem mãe solteira lutando para equilibrar o trabalho e o cuidado de seu bebê, Clara não tinha escolha senão trazer Marina para o seu local de trabalho. Ela havia criado esse berço improvisado, discretamente escondido dentro da grande bolsa, para garantir que Marina estivesse segura e confortável enquanto ela trabalhava. Clara tinha plena consciência de que sua atual situação estava longe de ser ideal e insustentável a longo prazo. Os riscos eram altos e as consequências poderiam ser graves se alguém descobrisse seu segredo, o que poderia levar à perda da custódia de Marina, uma perspectiva que a enchia de terror, algo que ela não suportava nem pensar. Mas a desesperança a deixou com poucas opções. Como mãe solteira com pouco apoio, ela teve que se virar com o que tinha. A falta de creches acessíveis em sua precária situação financeira levou a fazer essa escolha drástica. Clara poderia ter evitado essa situação precária se tivesse buscado pensão alimentícia ou programas de ajuda financeira destinados a ajudar mães solteiras. Essas opções poderiam ter fornecido os recursos de que ela precisava para garantir um cuidado adequado para Marina, permitindo que ela se concentrasse em seu trabalho sem preocupações. No entanto, um incidente singular em seu passado a fez abandonar essas opções, aquela experiência amarga a tornou desconfiada. E, como resultado, ela tomou a decisão consciente de enfrentar seus problemas sozinha, levada pela desesperança. Clara uma vez tentou solicitar cupons de alimentos. Ela se lembra desse dia vividamente, esperando na fila do lado de fora do escritório onde tais solicitações eram processadas, se sentindo vulnerável e nervosa. Enquanto estava lá, um casal que passava chamou sua atenção. Sua conversa flutuou até ela no vento. Essas pessoas estão sugando o dinheiro dos contribuintes. O julgamento e o tom deles eram tão afiados quanto uma faca, cortando suas esperanças e a deixando se sentindo pequena e envergonhada. Ela se lembra de olhar para o chão, com as bochechas queimando de vergonha. Quando ousou olhar para cima, o casal estava olhando para ela com desdém e desprezo, e isso parecia ser um golpe físico. Eles ecoaram em seus ouvidos enquanto ela tentava fazer a aplicação, cada repetição se tornando mais alta e venenosa. Finalmente, ela não suportou mais. Sobrecarregada de vergonha e ansiedade, ela saiu da fila e abandonou sua solicitação. Os recursos pessoais de Clara estavam diminuindo rapidamente. A fórmula para bebês e as fraldas, sem mencionar o aluguel, estavam rapidamente esgotando suas economias modestas. Quando parecia que ela estava à beira da ruína financeira, um lampejo de esperança apareceu.
Ela ouviu falar de um novo restaurante na cidade que estava contratando funcionários. Durante a entrevista de emprego, sua mente estava uma confusão de ansiedade e incerteza. Como ela equilibraria o trabalho e o cuidado da criança? O emprego era essencial. Ela não podia se dar ao luxo de recusá-lo. No entanto, suas opções de cuidados infantis eram severamente limitadas. Sua vizinha do lado havia sido gentil o suficiente para oferecer serviços de babá, mas era apenas por 2 dias por semana e com a condição de que Clara limpasse a casa dela como compensação. Quando Clara viu a área de lavagem de louça pela primeira vez, um pensamento selvagem surgiu em sua mente. A ideia era audaciosa, cheia de riscos e parecia totalmente irrealista. A mera ideia causou uma onda de ansiedade dentro dela, mas com as costas na parede, ela sentiu que não tinha nada a perder. Quando Clara começou a trabalhar no restaurante, Marina tinha apenas 1 mês de idade. Ela era um bebê calmo, contente e tranquilo, o que estava a favor de Clara. O bebê ficava escondido em um canto de uma sala de armazenamento de pratos pouco usada. Era um espaço estreito, com espaço suficiente para um pequeno berço improvisado. Clara se esforçou para garantir que a área estivesse limpa e livre de poeira. Era um plano desesperado nascido da pura necessidade, e todos os dias Clara vivia com o medo da descoberta. Mas, por enquanto, parecia estar funcionando. Pequena Marina estava segura, e Clara conseguia manter seu emprego. A vida de Clara foi marcada por dificuldades desde cedo. Ela perdeu os pais em um acidente de carro quando tinha apenas 4 anos de idade. A profundidade dessa perda não a atingiu realmente até que ela tinha cerca de 10 anos, quando a dura realidade de ser órfã se estabeleceu. Logo após a tragédia, sua avó, mãe de sua mãe, assumiu o cuidado dela. A avó de Clara era uma mulher de natureza um tanto romântica. Tarefas mundanas, como o trabalho doméstico, não a preocupavam muito, e assim Clara aprendeu a ser autossuficiente desde jovem. Ela se acostumou a cuidar de todas as tarefas domésticas por conta própria, uma habilidade que seria valiosa mais tarde na vida. À medida que sua avó envelhecia e ficava cada vez mais frágil, Clara se viu lutando com os desafios de administrar seus estudos e cuidar de sua ente querida. Felizmente, seus vizinhos, os Souza, frequentemente eram uma presença bem-vinda, oferecendo ajuda no cuidado da idosa e compartilhando a carga da solidão. Eles valorizavam a oportunidade de interagir com outras pessoas. Em uma tarde, a senhora Souza se aproximou da casa delas, pretendendo apenas ter uma conversa agradável com a avó de Clara. Ela bateu na porta, mas sua saudação foi recebida apenas com um gemido fraco, encontrando a porta da frente trancada. A senhora Souza contornou a casa e entrou pela porta dos fundos. O que ela descobriu foi alarmante. A avó de Clara estava estirada no chão, tendo sofrido um ataque cardíaco. A intervenção oportuna da senhora Souza permitiu que ela ligasse rapidamente para uma ambulância, salvando a vida da idosa. A vida de Clara continuou, e se apaixonar por Davi havia sido fácil demais para ela. Ela era uma jovem ingênua, ansiosa por receber o amor e a atenção que lhe haviam sido negados na juventude. Davi havia oferecido a ela um senso de desejo, uma conexão emocional que ela ansiava desesperadamente, dado a falta de amor familiar em sua casa. Quando sua avó faleceu, ela ofereceu a Davi a possibilidade de morar com ela. Ele ficou feliz em aceitar a oferta, mas quando ela descobriu que estava grávida e compartilhou a notícia com Davi, sua reação foi a última coisa que ela esperava. Ele desapareceu. Ele parou de responder às suas mensagens, ignorou suas ligações e nunca mais voltou para casa. Clara ficou sozinha, grávida e confusa. Ela havia amado Davi, ou pelo menos acreditava que sim, mas em retrospecto, ela nem tinha certeza do que era o amor de verdade. Ela ainda estava descobrindo. Tudo o que ela sabia era que ela realmente queria construir uma vida com ele para criar seu filho juntos. Mas o desaparecimento de Davi despedaçou esse sonho. Conforme as semanas se transformaram em meses e ele ainda não aparecia, a realidade começou a afundar para Clara.
Ela estava grávida e teria que enfrentar essa situação sozinha. Era uma realização assustadora, trazendo consigo uma profunda sensação de traição e decepção. Ela havia cometido um erro significativo, confiando na pessoa errada, e agora estava pagando o preço. Nesses momentos difíceis, Clara tomou uma decisão. Ela decidiu que nunca permitiria se colocar em uma posição tão vulnerável novamente. Ela seria mais forte, mais sábia e mais cautelosa. Clara deu as boas-vindas à pequena Marina ao mundo. Tudo estava tranquilo até que um dia, a meia-irmã de sua avó, Fernanda, apareceu do nada depois de anos de ausência. No dia em que ela soube da morte de sua meia-irmã, Fernanda bateu à porta de Clara. Sua intenção maliciosa era evidente, ela ameaçou Clara, prometendo atormentá-la implacavelmente a menos que ela saísse da casa voluntariamente. Clara estava cheia de raiva, mas se viu impotente. Fernanda tinha meios para contratar advogados e influenciar o sistema legal a seu favor. Clara, no entanto, não tinha nada além de sua tenacidade e o bem-estar de sua filha recém-nascida para considerar. Fernanda rapidamente conseguiu sucesso em seus planos sinistros e, antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, foi expulsa de seu santuário solitário. Os Souza estenderam sua proteção a Clara, mas sua bondade foi recebida com hostilidade por Fernanda, que emitiu ameaças ameaçadoras, alertando-os para não se intrometer nos assuntos dos outros ou enfrentar consequências. Apesar disso, eles permaneceram benevolentes, oferecendo a Clara a chance de ficar temporariamente com eles. No entanto, Clara estava emocionalmente sobrecarregada. O lado da casa, o bairro, trazia muita dor. Ela havia crescido desconfiada de tudo aquilo, o que acabou levando-a a tomar a decisão de se mudar, expressando sua gratidão para com seus vizinhos bondosos. Clara deixou para trás sua antiga vida e partiu para uma nova jornada. Seu emprego se tornou seu salva-vidas. Ela recebia um salário semanal, o que significava que não precisava se preocupar com a próxima refeição. Clara colocou cuidadosamente a bolsa no chão e fechou a porta. Ao se virar, encontrou-se cara a cara com o proprietário do restaurante. O encontro inesperado a fez soltar um suspiro. Breno a olhava com um olhar sério. "O que há na bolsa?" "Parece excepcionalmente grande", questionou Breno, seu tom sugerindo suspeita de roubo. Clara protegeu a bolsa com o corpo. "Não é o que você está pensando, senhor. Eu não roubei nada." Breno franziu a testa, tornando-se sério um momento depois. "Então o que é?" "Você tem a oportunidade de evitar envolvimento policial aqui e agora." Clara suspirou cautelosamente. Parecia que seu plano havia sido breve. Para piorar as coisas, a pequena Marina começou a se agitar. Ela acomodou a bebê, abriu a bolsa e Breno prendeu a respiração em choque. "O que diabos é isso?" "Seu bebê", disse-lhe após uma pausa. "Você tem trazido seu bebê para o trabalho?" Clara mal registrou as perguntas de Breno. Ela levantou ternamente a criança e a embalou em seus braços. Mike olhou para o outro lado. Ele claramente esperava algo completamente diferente. "Ah, vamos lá, cara. Preferia que você estivesse roubando", disse-lhe com ar de lamentação ao olhar para o pequeno bebê. "Por que diabos você estava trazendo seu bebê para o trabalho? Você poderia me levar a um processo por causa disso." Clara olhou para Breno um pouco assustada, seus olhos cheios de medo. "Sinto muito, senhor. Eu simplesmente não tinha outra escolha." Ela esperou um momento e continuou. "Você vai me demitir?" "O quê?" Não, quero dizer, ainda não tenho certeza." "Ainda não tenho certeza disso", disse Breno, olhando ao redor e verificando seu relógio de pulso. "Escute, levante-se. Você precisa de carona para casa? Vamos sair daqui antes que as pessoas nos vejam." "Não é realmente necessário. Eu moro perto daqui, a algumas quadras de distância." "Tudo bem, deixe-me pelo menos ajudá-la com sua bolsa."
As suspeitas de Breno desmoronaram repentinamente. Ele ficou completamente chocado com a revelação de que Clara estava trazendo seu bebê para o trabalho. O choque de perceber a extensão do desespero que poderia levar alguém a tomar tais medidas, incapaz de pagar sequer o cuidado básico da criança, falava volumes sobre a situação de Clara. Eles caminharam juntos até uma pequena casa móvel. Breno não estava realmente pensando em se despedir imediatamente. Ele esperou até ela destrancar a porta e entrar. Clara pegou o bebê e olhou para Breno em silêncio. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Ei, você poderia me dar um copo de água, por favor? Interrompeu Breno rapidamente. Claro, a água da torneira está bem. Eu não tenho água engarrafada. Tudo bem. Eu vou aceitar o que você tiver. Clara foi buscar a água, com os pensamentos girando em sua mente. Ela ponderou se Breno permitiria que ela mantivesse seu emprego e continuasse trazendo Marina junto. No entanto, ela rapidamente descartou o pensamento, presumindo que a probabilidade de tal resultado fosse bastante baixa. Ela voltou entregando a Breno um copo de água e depois foi trocar a fralda de Marina. Breno ficou na varanda, bebendo a água, sua mente cheia de confusão. Ele suspirou profundamente, relembrando o dia em que havia contratado Clara. Ela se descrevera como uma garota solitária, sem família, e uma sensação de raiva estava lentamente crescendo dentro dele. Ele se repreendeu por não ter sido mais minucioso, por não ter identificado o problema antes de oferecer a ela um emprego. Ele não era ganancioso ou sem coração. Ele simplesmente estava lidando com muitas responsabilidades. E este era um problema que ele não havia previsto, mas ele percebeu que não podia simplesmente ignorar a situação de Clara. A situação evocou memórias da difícil infância de Breno, criado por pais alcoólatras. Ele foi retirado de sua casa com a tenra idade de 13 anos e colocado em cuidados adotivos. Ele frequentemente se pegava imaginando a trajetória que sua vida teria tomado se não tivesse sido tirado de seus pais. Às vezes, ele considerava a possibilidade de que poderia ter acabado espelhando suas lutas. Conforme Breno envelhecia, ele começou a nutrir ódio por sua família biológica por arruinar sua infância por causa de seu problema com álcool. Ele não queria ter nada a ver com eles. Enquanto bebia os últimos goles do copo, as múltiplas tarefas que o aguardavam no restaurante inundaram sua mente. Ele sentiu vontade de simplesmente virar as costas e ir embora. Ele tinha certeza de que a resposta à revelação de Clara seria que ela provavelmente não voltaria ao trabalho de qualquer maneira. Ele colocou o copo na varanda e começou a se afastar. Enquanto Clara terminava de trocar a fralda de Marina, ela olhou e viu Breno se afastando. Clara considerou se aproximando de Breno, suplicando que ele permitisse que ela mantivesse seu emprego, apesar das circunstâncias. Mas, ao pensar sobre isso, ela percebeu que Breno já havia feito tanto por ela. Qualquer outro empregador poderia tê-la repreendido severamente ou até mesmo demitido por suas ações. Com o coração pesado, ela voltou para dentro e se jogou no sofá desgastado. Parecia que seu mundo tinha desmoronado mais uma vez. O crescente senso de pânico começou a se instalar, um inimigo familiar com o qual ela havia lutado muitas vezes antes. Tudo voltou ao ponto de partida. Ela precisava encontrar uma solução rapidamente. Sua mente trabalhava com pensamentos enquanto ela tentava descobrir o que fazer a seguir. Ela precisava encontrar alguém confiável para cuidar de Marina, pois não podia correr o risco de levá-la para o trabalho novamente. A descoberta de seu segredo trouxe à tona os riscos envolvidos, e ela sabia que não podia arriscar o bem-estar da bebê. Enquanto Breno passeava pelo parque de casas móveis, ele notou uma senhora idosa o encarando com um olhar severo. Ele tentou cumprimentá-la com um sorriso amigável, mas sua expressão permaneceu inalterada. Essa garota é sua namorada? A senhora chamou de longe, surpreendendo Breno. Ele respondeu, na verdade, não. Eu apenas ajudei com a bolsa. Entendi. Você é um estranho para ela.
A senhora observou, seu olhar voltando para o canteiro de flores. Apenas pensei que você deveria saber. Ela será despejada se não pagar o aluguel em breve. O passo de Breno desacelerou e, depois de alguns passos, ele parou completamente. Ele sentiu uma repentina vontade de saber mais, de entender melhor a situação de Clara. Ele se aproximou da senhora, que agora estava absorta em regar suas flores e engatou em uma conversa. Ela compartilhou que Clara havia se mudado há cerca de 3 meses como um gesto de boa vontade. Ela havia oferecido a Clara um desconto no aluguel sob a condição de que ela pagasse a cada 2 semanas. Essa era acordo deles, explicou ela. Breno se despediu da senhora e voltou para casa. Ele esperava deixar para trás os eventos do dia e dormir, mas o descanso lhe escapava enquanto ele se revirava inventando. Seus pensamentos continuavam voltando para Clara e sua situação. Eventualmente, ele desistiu de tentar dormir. Levantou-se da cama e se encontrou verificando as imagens de segurança novamente. Ao avançar rapidamente até o final das imagens do dia anterior, ele viu Clara saindo do restaurante carregando seu bebê em uma pequena bolsa de plástico. Ela esperou do lado de fora por quase 20 minutos, deixando Breno intrigado com suas ações. Finalmente, um homem apareceu, mal vestido e com uma mochila nas costas. Ele pegou a bolsa de plástico de Clara e a colocou em sua mochila após um breve abraço. Eles se separaram e, no dia seguinte, Breno dirigiu-se à casa de Clara, esperando falar com ela. No entanto, a casa estava vazia. Ele então decidiu falar novamente com o proprietário. O proprietário informou a Breno que Clara havia passado por lá na noite anterior, insinuando que ela poderia estar se mudando em breve. Eu disse a ela que também tenho contas a pagar e que, se ela quiser sair, ela precisa quitar o aluguel pendente, relatou o proprietário. Quanto ela deve a você? Breno perguntou. O aluguel deste mês faltam $175. O aluguel do próximo mês é de $600, ela respondeu. Com essas informações, Breno voltou para o restaurante. Ele tinha um longo dia pela frente, cheio de trabalho. Seu problema imediato era a crescente pilha de pratos na cozinha sem a presença de Clara. Ele precisava urgentemente encontrar alguém para ocupar a vaga de lavador de pratos. Incerto sobre seu próximo passo, Breno foi para a cozinha do restaurante. Ele estava pronto para arregaçar as mangas e enfrentar a pilha de pratos sujos sozinho, mas, para sua surpresa, encontrou Clara lá, lavando diligentemente. A visão dela de volta ao trabalho sem o bebê o deixou momentaneamente sem palavras. A porta do depósito estava levemente entreaberta, e era evidente que a pequena Clara não estava lá. Breno limpou a garganta, assustando Clara no processo. Ela deixou a colher que estava lavando cair na pia com um estrondo. Olá, Sr. Barton, ela cumprimentou com um tom apaziguador. Oi, Clara. Vejo que você está de volta, respondeu Breno, tentando esconder sua surpresa. Sim, estou aqui, ela confirmou, olhando ao redor da cozinha. Minha bebê está com alguém agora. Peço desculpas novamente por tudo. Virando as costas para ele, ela retomou sua tarefa de lavar pratos. Breno ficou surpreso com o retorno de Clara, especialmente na ausência de seu bebê. Ele ficou ainda mais surpreso que ela não tivesse simplesmente desaparecido completamente. Clara, por que você voltou? Ele perguntou, sua curiosidade aguçada. Ela parou de trabalhar por um momento, suspirando profundamente. Eu me senti culpada por mentir para você, confessou ela, sem se virar para encará-lo. Você confiou em mim e me deu este emprego. O mínimo que posso fazer agora é ajudá-lo até que você encontre outra pessoa. E sua bebê? Ele arriscou. Onde ela está? Clara pareceu tensa com a pergunta dele, e após uma breve hesitação, revelou que uma amiga estava cuidando de sua filha por enquanto. Quando o dia de trabalho terminou, Breno optou por esperar até que Clara terminasse seu turno.
Ele não se sentia confortável com o que estava prestes a fazer, mas resolveu segui-la. Clara parou em frente a uma humilde casa pequena. Ela desapareceu dentro e Breno esperou pacientemente até que a escuridão encobrisse tudo. Eventualmente, Clara saiu com o bebê nos braços, sob a luz fraca. Ele mal conseguia ver a figura de uma mulher mais velha se despedindo dela com um abraço caloroso. Enquanto Clara começava a caminhada de volta para casa, Breno a observava de longe. Ela estava envolvida em uma animada conversa com sua bebê, um sorriso irradiante em seu rosto, apesar das inúmeras dificuldades que essa jovem enfrentava. Ela nunca deixava de mostrar um afeto inabalável por sua filha. Julgando pela passada firme e pela falta de esforço para chamar um táxi, Breno deduziu que Clara pretendia caminhar toda a distância de volta para sua casa. Ver ela carregando sua bebê nos braços por todo esse caminho era mais do que ele podia suportar. Ele decidiu intervir, estacionando seu carro ao lado dela. Ele saiu do carro, com culpa estampada em seu rosto. Clara, me desculpe, mas eu estive te seguindo desde que você saiu do restaurante, confessou ele, sua voz cheia de remorso. Posso oferecer uma carona para casa? Levando um susto, Clara olhou para ele de forma incerta por um momento antes de começar a se aproximar de seu veículo. Vendo sua hesitação, ele rapidamente abriu a porta de trás para ela, oferecendo um sorriso tranquilizador. A viagem de carro foi silenciosa no começo, a atmosfera pesada de palavras não ditas. Decidindo romper o silêncio, Breno arriscou uma pergunta. Como você consegue segurar tudo junto, Clara? Perguntou ele. O que você quer dizer? Ela perguntou, com a voz suave. Eu notei mais cedo, você sorrindo e demonstrando tanto amor por sua filha, explicou ele. Bem, ela começou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu nem sempre fui assim. Houve momentos em que, quando eu considerei desistir, e o que te impediu? Perguntou Breno, intrigado por sua honestidade. Algumas pessoas gentis, respondeu Clara simplesmente. As que cuidaram de Marina hoje? Perguntou Breno, ao que Clara assentiu em confirmação. Escute, Clara, ele começou, com sinceridade em seu tom. Você não precisa vir trabalhar se não tiver alguém para cuidar de sua filha. Você não me deve nada, está bem? Quando chegaram à casa de Clara, Breno colocou a mão no bolso e ofereceu um punhado de dinheiro. Não é muito, confessou ele. Eu investi muito no restaurante, mas por favor, aceite isso. Naquela noite, quando Breno voltou para sua própria casa, ele sentiu um puxão incomum em seu coração. Ele lutou para convencer a si mesmo que não estava desenvolvendo sentimentos por Clara, que não estava se apaixonando por ela. No entanto, um estranho sentimento de nostalgia persistia, um sentimento que ele não conseguia expressar em palavras. Como havia sugerido, Clara não apareceu para trabalhar no dia seguinte, e Breno rapidamente encontrou um substituto. Enquanto os garçons conseguiram encontrar uma mulher mais velha que poderia preencher o espaço temporariamente, a vida voltou ao curso normal. Breno se viu absorvido em administrar o restaurante, ocupando seu tempo. Parecia que ele estava gradualmente esquecendo Clara e conseguindo se concentrar totalmente em seu negócio novamente. Ele racionalizou suas ações passadas em relação a ela, convencendo-se de que não a havia tratado mal e que até a ajudara financeiramente. Ele queria acreditar que suas ações não pioraram sua situação de forma alguma. O restaurante não estava indo bem, ele superestimou seus recursos e o dinheiro estava escoando a uma taxa alarmante. Ele continuava esperando por uma onda de clientes, mas, para sua decepção, o restaurante permanecia tranquilo. Desesperado, ele começou a considerar a possibilidade sombria de ter que fechar se a situação não melhorasse em breve. Tudo começou a mudar uma semana depois. Numa noite, uma grande família entrou no restaurante solicitando que 4 mesas fossem unidas para acomodar sua festa numerosa. Com rapidez, Breno fez com que a equipe organizasse as mesas na mesma noite, e, por um capricho do destino, uma inesperada onda de cerca de 20 clientes adicionais chegou ao restaurante.
A noite seguinte provou ser uma corrida avassaladora para a equipe do restaurante, mas da melhor maneira possível. Restaurante de Breno conseguiu gerar receita equivalente ao que ele havia gastado para sustentá-lo nos 2 meses anteriores. Ele estava totalmente perplexo com a repentina mudança de eventos, querendo entender o motivo por trás do surpreendente influxo de clientes. Ele instruiu sua equipe de garçons a perguntar como eles tinham ficado sabendo do restaurante. O que os clientes disseram? Eu estava parado em um semáforo e notei um homem sem teto segurando um cartaz que dizia: se você quiser me ajudar, visite o restaurante do Breno. Eu poderia não ter dado muita atenção, mas quando vi outra mulher algumas quadras adiante segurando exatamente o mesmo cartaz, fiquei curioso. Parei para perguntar a ela sobre o cartaz e tudo o que ela disse foi: eu pergunte a Clara. Ao ouvir essa revelação do garçom, Breno fez uma ida imediata para a casa de Clara. Ao chegar, ele a viu sentada na varanda da frente conversando com sua pequena bebê. Ele saiu do carro e se aproximou delas. Olá, Sr. Barton. O que o traz aqui? Clara estava visivelmente surpresa em vê-lo parado diante de sua casa. Eu não tenho certeza, Clara. Talvez você possa me ajudar a entender, respondeu ele. Meu restaurante tem estado lotado com clientes, e eu pensei que você poderia ter uma explicação. Clara pareceu surpresa e confessou que não fazia ideia do que ele estava falando. Existem pessoas anunciando meu restaurante por toda a cidade, revelou ela. De repente, as peças se encaixaram para Clara. Ela se lembrou de como, quando começou a trabalhar no restaurante, encontrou um homem sem teto chamado Julian não muito longe dali. Sentindo empatia por ele, mas sem fundos para ajudar, ela ofereceu a ele comida que sobrava do restaurante. Ela não queria que a comida fosse desperdiçada, e Julian não se importou, contanto que viesse de um bom coração. A ficha também caiu para Breno. Ele se lembrou de ter visto Clara interagindo com alguém nas filmagens de vigilância. A partir desse momento, Clara começou a compartilhar regularmente as sobras do restaurante com Julian, que então as distribuía entre os moradores de rua. Quando Clara parou de ir trabalhar, ela percebeu que Julian e seus amigos ficariam esperando pela comida de sempre. Ela então se esforçou para cozinhar o que pudesse em casa e entregar uma última refeição a Julian quando informou que não poderia continuar trazendo comida. Ele expressou sua gratidão e perguntou se havia algo que ele poderia fazer por ela em troca. Ela simplesmente pediu para que ele orasse pelo negócio de Breno. E, ao que parece, Julian mobilizou todos os seus amigos e teve a ideia de promover o restaurante de Breno por toda a cidade. Breno se viu sem palavras. Sentiu um aperto de arrependimento por ter dispensado Clara antes. Ele ficou ali em silêncio, pensando na ideia inconvencional. Depois de um momento, ele quebrou o silêncio. Sabe, Clara, eu quero você de volta ao restaurante, mas não como lavadora de pratos. Ele propôs que organizassem um jantar beneficente toda sexta-feira para os necessitados e sem teto. Dado que seu negócio ainda era pequeno, ele só poderia acomodar um número limitado de convidados para essas refeições gratuitas, e Clara ficaria encarregada de organizar esses eventos. 3 meses depois, Breno comemorou a abertura de uma segunda filial do restaurante. Ele agora tinha uma verdadeira brigada de pessoas sem teto que comparecia todas as sextas-feiras para suas refeições gratuitas e, em seguida, ajudava a espalhar a palavra sobre seu restaurante por toda a cidade. Enquanto isso, Breno se viu cada vez mais atraído por Clara. Ele também encontrou alegria em passar mais e mais tempo com a pequena Marina. Depois de alguns meses, ele reuniu coragem para pedir a Clara para se mudar com ele. Dadas suas experiências passadas, Clara estava cautelosa. Ela apreciava a atenção de Breno, mas suas experiências anteriores a tornavam hesitante em dar um passo tão grande. Havia um casal idoso nos Souzas que frequentemente apoiava a Clara após a morte de sua avó. Para Clara, eles eram as únicas pessoas em quem ela confiava o suficiente para pedir conselhos. Então ela organizou um jantar em sua casa, convidando Breno e os Souzas.
Quando Breno chegou à casa de Clara com um buquê de flores, cumprimentou-a e se sentou à mesa. Clara estava ocupada preparando a mesa e fazendo os preparativos finais para a chegada dos Souzas. Enquanto Clara se ocupava no fogão, houve uma batida na porta. Breno, você pode por favor atender? Eu preciso tirar o peru do forno, ela pediu ao se levantar. Breno se dirigiu à porta e casualmente abriu. Para sua surpresa, estavam seus próprios pais parados lá. O tempo pareceu parar para todos, exceto Clara. Todos eles ficaram paralisados, trancados em um olhar silencioso. Alguns momentos depois, Clara saiu da cozinha. Uma expressão de confusão em seu rosto enquanto ela observava a cena. Está tudo bem? Ela perguntou, seus olhos se movendo de um rosto chocado para outro. Breno ficou parado, congelado de surpresa, e olhou para seus pais, que ele não via há anos. Os olhos de sua mãe estavam cheios de lágrimas não derramadas, enquanto seu pai mantinha uma expressão estoica, com o rosto marcado por remorso e arrependimento. Eu acho que temos algumas explicações a dar, começou seu pai, sua voz trêmula de emoção. Eu sei que você está com raiva de nós. Nós fizemos algumas escolhas terríveis no passado que te machucaram. E por isso, estamos profundamente arrependidos. Eu não sou mais o homem que desperdiçou sua vida bebendo, Breno, continuou seu pai. Nós nos livramos dos vícios. Agora estamos sóbrios. E nos últimos anos, temos tentado pagar nossas dívidas com a sociedade, ajudando pessoas em necessidade, como a Clara. Clara assistia a cena se desenrolar em estado de choque. Suas mãos brincavam com o pano de prato que deveria estar segurando. Breno, o homem de bom coração por quem ela havia se afeiçoado, era o elo perdido na vida dos Souzas e os Souzas, o casal idoso que ela considerava sua própria família, eram os pais de Breno, com quem ele tinha se afastado. A mãe de Breno deu um passo à frente, sua voz tremendo. Nós entendemos se você ainda estiver com raiva, Breno, mas queremos fazer as pazes. Não esperávamos encontrá-lo aqui, mas agora que encontramos, gostaríamos de tentar ser uma família novamente, se você nos permitir. A sala estava pesada de emoção. Breno engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Sua mente estava girando com uma mistura de emoções. Ele olhou para Clara, depois para Marina e finalmente para seus pais. Vocês não têm o direito de voltar para minha vida apenas porque mudaram a de vocês, disse Breno, sua voz mal acima de um sussurro. Mas então ele suspirou. No entanto, vocês fizeram o bem por Clara e sua filha, e se elas confiam em vocês, acho que posso lhes dar outra chance. Um sorriso se formou nos lábios de Breno e dos Souzas, e era um sorriso radiante, um sorriso de amor, gratidão e esperança. Eu não posso acreditar, ela conseguiu dizer através das lágrimas. Vocês todos são uma família, e nós fazemos parte dela. Isso é mais do que eu poderia desejar. O alívio que inundou o rosto de sua mãe era imensurável. Ela estendeu a mão para abraçar seu filho, que, depois de um momento de hesitação, se rendeu e entrou em seus braços. À medida que a noite avançava, a nova família compartilhava histórias dos anos que haviam perdido, forjando laços e curando feridas antigas. Breno e seus pais lentamente reconstruíram seu relacionamento. E Clara encontrou um lar para ela e Marina e uma família. E assim começou um novo capítulo para todos eles, um capítulo cheio de ajuda, perdão e família.